está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Está aquecendo cada vez mais rápido. Na verdade, as temperaturas de uma década atrás já não são as mesmas de hoje. E as pesquisas já previam esses acontecimentos. Os relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, levantamentos das florestas, dos biomas, tudo está mudado. Mas a produção de comida, a forma de trocar com o solo, com os animais, com a produção, continuam as mesmas? A conta não fecha mais. A alta exploração dos solos, o desmatamento, produção com agrotóxicos está custando vidas, natureza, biodiversidade e o nosso futuro. É tempo de alimentar uma agricultura que enfrente os climas, as mudanças, uma agricultura que de fato nos alimente, uma agricultura pelo futuro. Que agricultura é essa? Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Então, para não perder nenhum episódio, já clica aí para seguir a gente, porque toda semana tem debate, toda semana tem Cantos do Sabiá, comida de verdade, esses dois podcasts sobre agroecologia, sobre agricultura, sobre campo e cidade. Então, por favor, segue a gente aí. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente faz. Anota aí, centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. E aí, vamos falar da agricultura do futuro? Que agricultura é essa? É para falar desse tema tão importante que participa do programa com a gente Sandra Paula Bonetti. Ela que é agricultora familiar, sindicalista, secretária de Meio Ambiente na Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Ela é educadora popular, licenciada em Educação do Campo com habilitação em Ciências Agrárias. E hoje é a nossa convidada, Sandra. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E olha, a gente fala muito aqui, né, sobre mudanças do clima, sobre aquecimento global e previsões para o futuro. Mas esse futuro chegou. Sandra, o que mudou de verdade para nossa agricultura brasileira? O que não é mais o mesmo por causa dessas mudanças climáticas? Bem-vinda. Olá, João Lucas. Olá a todas e a todos que estão ouvindo aqui, nos ouvindo pela rádio, pelo podcast, pelas plataformas. Agradeço muito o convite do Centro Sabiá para essa conversa. E, pois é, infelizmente o futuro chegou, né? E nós, agricultores e agricultoras, temos percebido cada vez mais no dia a dia os impactos, né, das mudanças do clima. O nosso conhecimento ancestral, o nosso dia a dia na vida no campo, nas propriedades, a gente conseguia ver sinais evidentes de quando ia chover, quando não ia chover, na nossa produção. A gente conseguia perceber as características no nosso dia a dia. Mas em função das irregularidades e das mudanças climáticas, obviamente, esse nosso olhar para a nossa propriedade, o nosso olhar de como a gente vai produzir, seguir produzindo alimentos, não é mais da mesma forma. A gente precisa rever, inclusive, o nosso próprio conhecimento, adequar ele, porque a gente não consegue ter mais previsões exatas, a gente tem expectativas, né? As nossas épocas de plantio vem mudando e cada vez mais vemos sofrendo percas muito significativas, muito grandes na nossa produção em função das mudanças, né, dos regimes de chuvas, da frequência e assim por diante. Então, para nós, agricultores e agricultoras, cada vez mais tem sido difícil essa nossa estratégia de olhar para nosso meio ambiente, para nossa natureza e identificar os sinais, né, que a própria natureza nos dá. E são mudanças globais, mas não chove para todo mundo, né? Hoje as mudanças extremas ajudam inclusive a aprofundar mais as desigualdades.
Por quê, Sandra? Que relação é essa de clima, produção e desigualdade? E vimos cada vez mais, a gente, principalmente, vamos pegar o nosso país, né? Vamos pegar aqui o Brasil. Eu sou de uma região onde que os regimes de chuva tinham uma certa regularidade, a gente fazia várias safras por ano. Outras regiões do Brasil tinham temporadas de seca e temporadas de chuva. Mas isso não tem mais sido uma regra, né? Cada vez mais isso vem mudando. Isso não é só no nosso país, é no mundo inteiro. Então a gente não consegue, além das previsões ter sido, obviamente, a tecnologia tem nos ajudado com as previsões, mas mesmo assim a gente tem tido muitas alterações. E isso tem sido mundialmente. A gente precisa perceber que essa falta de regime de chuvas, ou excesso ou a falta dela, tem cada vez mais aumentado as desigualdades. Por quê? Porque é óbvio, né, que quem tem condições de sobreviver, de comprar, e aí vou pegar aqui um exemplo, quem tem condições de comprar um carro-pipa, por exemplo, né, um caminhão-pipa, uma caixa d'água, não vai sofrer, ele tem condições financeiras para fazer uma irrigação, um sistema de irrigação. Então essas propriedades não vão sofrer grandes impactos. Por quê? Porque elas têm recursos para isso. Vamos olhar para as periferias. As periferias é a mesma questão. Se sofre um alagamento, quem é que vai conseguir? A gente sempre usa um termo aqui. Se dá um desabamento, um ciclone lá nos Estados Unidos e dá um deslizamento de terra e uma inundação aqui no Brasil, quem vai se recuperar primeiro? Vai ser lá nos Estados Unidos que vai se recuperar primeiro ou vai ser no Brasil? Então, esse exemplo é muito claro, né? Que as desigualdades, elas só afloram, elas ficam mais evidentes nesses regimes, né? Onde que a gente não consegue perceber ou não consegue mensurar, onde que a divisão de renda, em geral, cada vez mais vem afetando as pessoas e as desigualdades, porque as condições não são as mesmas, as condições de recuperação não são as mesmas. E novamente, quem mais sofre é quem está na ponta da lança, quem menos causou a mudança climática. Na verdade, não só está longe, como também pode ajudar na recuperação, na qualidade de vida, na verdade. Sandra, se a gente fala de uma agricultura familiar, agroecológica, como que está do lado de cá, né, do lado dessa agricultura, pode ajudar na qualidade para produzir, uma qualidade de vida para quem trabalha no campo? Bom, como a agroecologia pode ser uma das saídas, né? A gente é só olhar para as nossas propriedades. A gente olhar para uma propriedade convencional, né? E para uma propriedade agroecológica, como que elas vão sofrer impactos diferentes? A gente tem entendido que a agroecologia pode ser uma das soluções, porque ela considera a natureza, considera o meio ambiente, ela considera o seu lugar, né, o nosso lugar. Então, a agroecologia é um modo de vida, né? Então, se a gente entende que ela pode ser parte dessa solução climática, porque a gente consegue olhar para um todo, né? A gente consegue olhar para um todo da propriedade. E, infelizmente, a agricultura convencional não faz isso. A gente olha muito só para as culturas comerciais, muito só para o que vai se produzir e não considera, né, um diagnóstico. A gente pode fazer um exemplo, e aí o nosso corpo, nossa vida também é considerado na agroecologia, mas vamos comparar o nosso corpo, né, com a nossa propriedade. Se o nosso corpo está em equilíbrio, está bem, está tudo funcionando bem, a gente está ótimo, não é? A mesma coisa acontece com a nossa propriedade. E assim, se todas as propriedades fossem, né, a gente conseguiria ter um equilíbrio muito maior. Assunto também que é importante ressaltar que, para além do agravamento das desigualdades, né, a gente precisa sempre lembrar que, infelizmente, as pessoas
que mais sofrem com a questão das mudanças climáticas, os impactos das mudanças climáticas, não são os grandes poluidores, né? Não são os grandes responsáveis, ou não são os principais responsáveis. Sim, são as vítimas dessa situação toda, né? Porque a gente não pode esquecer que, infelizmente, esse agravamento das desigualdades, quem tem mais poder, obviamente, como eu já disse anteriormente, acaba se recuperando antes, mas também nós, agricultores, agricultoras, a classe trabalhadora em geral, as periferias também, não são os grandes causadores, né, dos impactos, não são eles que provocaram as grandes emissões no mundo, né? Isso tem um acúmulo histórico, mas são os detentores, né, dos bens, os grandes, que são os grandes poluidores, a gente não pode esquecer disso. E isso tudo é muito bonito, né? Mas a gente sabe que não basta querer. Hoje, muitos ainda produzem como manda o mercado, com veneno, com transgenia, com queimadas. Para os nossos climas locais, até para o solo, para a produção, que impacto, pensando, né, nesse futuro, isso pode ter, Sandra? Realmente, João, é complicado. A gente tem visto avanços, mas dá para melhorar. Não podemos esquecer que, infelizmente, a gente tem iniciativas como o próprio Pronara, que é para a redução de agrotóxicos, que não foi assumido, inclusive, pelo nosso governo federal, infelizmente, né? Em função de muitas questões. A gente sabe que o poder econômico tem um lobby, uma incidência muito forte em cima dessas como a gente já citou antes, né? Essa indústria de agroquímicos agroquímicos é muito grande. Então a gente, infelizmente, tem dificultado alguns avanços. A gente entende que tem algumas políticas que começam a ser transitórias, a gente percebe algumas linhas de crédito diferenciadas, mas ainda tem muito para se avançar, muito para se investir, por exemplo, em assistência técnica. A gente tem uma assistência técnica no nosso país cada vez mais enfraquecida, que não olha para um todo das propriedades. Ela é muito tecnicista, muito tecnificada e não olha, no geral, para as alternativas que poderiam ser uma solução para as nossas propriedades. A ação do agricultor, da agricultora é muito importante, mas o governo não pode financiar nem ser financiado por esse mercado do atraso, do veneno, né? Sandra, faltam incentivos, políticas públicas, um olhar verdadeiro para a agricultura familiar, sem esses vícios do agro? Bom, eu acho que a gente precisa deixar muito claro que existem agriculturas e agriculturas, né? Como dentro da agricultura familiar a gente tem agricultura que é de base convencional, agricultura que é de base agroecológica, dentro do agronegócio também a gente tem o agro que é exploratório, que é prejudicial, mas a gente também tem iniciativas, a gente vê que existem iniciativas que não são assim tão maléficas. Acho que todo mundo tem a sua importância econômica dentro do nosso país. Agora, a gente precisa entender que a gente precisa cada vez mais unir forças para a gente pensar em fazer uma transição de modo de produzir, de modo de pensar. Então, eu acho que existe muito mais, a gente precisa começar a olhar mais, como mostrar que a nossa agricultura familiar também pode ser pop, o quanto que ela pode ser benéfica à produção e quanto que ela contribui para que a gente também possa ter esse espaço, né? Esse espaço e esse reconhecimento que infelizmente hoje não é dado para a agricultura familiar. Não tem como pensar em futuro sem pensar em mudança. Uma mudança que não é olhando para um progresso, é olhando para trás mesmo, para a produção sem veneno, para uma produção que é ancestral. O nosso futuro é ancestral. Olha, a gente fala já sobre esse futuro ainda mais, mas agora a gente vai fazer uma pequena pausa aqui no programa. Mas fique aí, que o Cantos do Sabiá volta já, com mais discussões sobre uma agricultura para enfrentar as crises climáticas. Fica aí, a gente volta já.
agrotóxico é um veneno muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. Ver minha filha morrendo no hospital do Ponto de Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico para mim é morte. É um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos. No Recife, a agroecologia tem casa. Visite a Agroecológia, alimento sem veneno do campo para a sua mesa. A Agroecológia é um espaço todo seu para consumir alimentos produzidos pela agricultura familiar de Pernambuco. Além de fortalecer a agroecologia, você se alimenta de produtos livres de veneno e cheios de vida. Visite a Agroecológia no Recife. Ela nas Graças, Praça Elvira Andrade de Souza, Loja 3, por trás do Colégio Marista São Luís. Mas se preferir, compre pelo WhatsApp. Anota aí, 81999359247. Vou repetir, 81999359247. Agroecológia, alimento sem veneno, do campo para a sua mesa. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando sobre uma agricultura para enfrentar as crises climáticas. Hoje, conversando com Sandra Paula, agricultora familiar, ela que faz parte da Secretaria de Meio Ambiente na Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que é a CONTAG. E assim, a gente fala muito desse agro, né, Sandra? O agro isso, o agro aquilo, ele é ruim por isso. Mas, Sandra, o agronegócio é tudo isso de ruim mesmo? Por que a gente vê tanta defesa a isso? São duas coisas aqui, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar. Os agricultores e agricultoras, muitos, vou fazer uma defesa aqui, obviamente que a gente gostaria, a gente precisa cada vez mais defender essa transição para a agroecologia. Muitos agricultores e agricultoras, infelizmente, em função dessa lógica de mercado cada vez mais global, desenfreada, e até dizendo que isso faz parte, né, dos pacotes em geral, e fazem parte dos pacotes em geral, ficam presos ao mercado, a essa lógica de mercado de produção cada vez mais convencional, vamos dizer assim, e que acaba alimentando essa indústria agro, vamos dizer assim, né? Uma indústria que pensa muito para os insumos agrícolas em geral, que nada mais são do que mais coisas que a gente coloca, né, na nossa propriedade que nem sempre são necessárias. Às vezes a gente deixa de olhar para o conjunto. Porque tem uma questão diferente usar tecnologia de usar insumos que não são naturais na nossa propriedade, né? A tecnologia é uma questão, a gente pode ter tecnologias muito adaptadas para as nossas propriedades, mas aí você usar insumos à base de petróleo, cada vez mais agrotóxicos, onde que a gente fica cada vez mais prejudicando a nossa propriedade, e isso acaba sendo um grande problema e agravando cada vez mais as necessidades, né, e os problemas da nossa propriedade, porque além de a gente acabar matando todos os micro-organismos que tem na nossa propriedade, tem a questão onde que a gente acaba intoxicando a nossa propriedade também. Então isso tudo é muito prejudicial e muito preocupante. A gente vem aqui falar de uma agricultura que possa enfrentar os climas, que aprende, convive, adapta. No plano ideal, Sandra, que agricultura seria essa? Uma agricultura pro nosso futuro? Bom, uma agricultura para o futuro a gente entende e defende, né? Uma agricultura de base agroecológica, por que não? Mas a gente também entende que a gente tem um grande percurso, um grande caminho para fazer, para percorrer. E para isso a gente vai precisar de política pública, de assistência técnica, de incentivo, de inúmeras questões para que a gente chegue nesse mundo ideal.
E para isso a gente precisa cada vez mais estar preparado para fazer esses enfrentamentos, essas discussões, preparados para o que a gente precisa fazer para dentro da nossa propriedade. Então, cada vez mais a gente tem tido que nos adaptar. E aí, olhando para a agricultura brasileira, e aí de base agroecológica, para a nossa agricultura, e aí vou olhar para a nossa agricultura nordestina, em um dos eventos que a gente fez na região Nordeste, eu lembro que alguns agricultores diziam: nós já somos adaptados, a gente já tem um convívio com a seca, né? Então a gente já tem muitas experiências que já são adaptadas e que precisam ser replicadas, que precisam ser levadas para outros lugares do nosso país, infelizmente, para que a gente possa enfrentar e continuar produzindo alimentos saudáveis de base que cada vez mais venham nos ajudar nesse processo de transição. Então, cada vez mais a gente precisa compartilhar as experiências e mapear as que já existem, que são muitas e que são muito benéficas. É claro que a gente sabe que do ideal a gente ainda está bem distante, mas estamos agindo. Sandra, o que as nossas experiências com a agricultura familiar, com a agroecologia têm mostrado? Será que tem saída? Bom, a gente acredita que sim, né? Porque se a gente não acreditasse que tivesse saída, a gente não estava medindo esforços, se mobilizando, falando sobre o assunto, cada vez mais fazendo incidência política, nos organizando nossos agricultores, nossas agricultoras. O mundo ideal talvez seja difícil mesmo, esteja distante ou não, mas se não nos mobilizarmos para isso, a gente não vai chegar nele em momento algum. Muito bem. Olha, como estamos chegando ao fim da conversa, eu trago o quadro especial do podcast, que todo mundo aqui já conhece, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Bora lá? Sandra, depois de todo esse nosso papo, essa nossa conversa aqui, para quem está nos ouvindo, para quem ainda falta plantar a semente da mudança, da agroecologia, de uma transição pela agroecologia, eu te pergunto, que mensagem você deixa para plantar essa semente? Mete o bico. Bom, a mensagem que eu deixo para esse momento é que a gente precisa se reinventar, infelizmente, e a gente precisa cada vez mais estar preparado para isso. Nós temos várias soluções postas, a gente não precisa reinventar a roda, a gente só precisa difundir as belas experiências que a gente tem, olhar para a nossa agricultura familiar como parte dessa solução e com certeza cada vez mais estar preparados. E como eu já disse anteriormente, a gente precisa buscar cada vez mais. Infelizmente esse cenário não é o cenário ideal, mas é o cenário que talvez a gente possa mostrar como uma oportunidade de mostrar que a gente já tem soluções, que a gente já pode ser parte dessa solução para uma saída ambiental, climática e que nós, agricultores e agricultoras familiares, precisamos ser considerados nesse processo. É isso, Sandra, muito obrigado pela sua participação com a gente por aqui, viu? Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Tem alguma mensagem, algum recado que quer deixar, uma consideração final? Bom, o que eu quero deixar aqui como mensagem final é dizer que nós estamos, enquanto agricultores e agricultoras, cada vez mais juntos e olhando para as questões climáticas, considerando que a gente sempre nos se preocupou, a gente precisa da natureza, a gente precisa das nossas propriedades, a gente precisa da água, da terra, no solo fértil, a gente precisa do nosso meio ambiente para produzir alimentos, para viver bem nas nossas propriedades. E questões como se vai chover, não vai chover, o quanto vai chover, cada vez mais tem tirado o sono dos nossos agricultores e agricultoras, mas a gente está aqui cada vez mais se qualificando, se preparando e olhando para essas questões todas e fazendo
mostrando que nós, agricultores e agricultoras familiares, podemos fazer parte dessa solução. Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Sandra. Gente, hoje eu conversei com Sandra Paula, agricultora familiar, sindicalista. Ela é secretária de Meio Ambiente na Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. É educadora popular, licenciada em Educação do Campo, com habilitação em Ciências Agrárias. Então é isso, pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, é Centro Sabiá. Aliás, já tá sabendo, né? A 109ª edição do jornal Dois Dedos de Prosa está no ar e a gente veio com o pé na porta para quebrar esses preconceitos sobre caatinga, outras narrativas baseadas em fatos e pesquisas, na perspectiva de valorizar essa que é a nossa floresta do semiárido. O DDP traz notícias sobre o PL do Veneno, o projeto de lei que reduz as competências de órgãos fiscalizadores e flexibiliza o registro de mais agrotóxicos, como se a gente precisasse de mais, na verdade. O Dois Dedos de Prosa traz também as experiências com mulheres em gênero e clima, um papo a partir de conhecimentos e práticas para a convivência com o semiárido. Bora com a prosa? A edição número 109 do jornal Dois Dedos de Prosa está disponível no site do Centro Sabiá, que é www.centrosabiá.org.br www.centrosabiá.org.br. Bora lá, acesse o DDP. E é isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo programa com mais um Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.